Hoje você vai aprender como é possível fazer uma receita de doce de leite com apenas 3 ingredientes e descobrir de vez se ele é argentino, uruguaio, mineiro e se tem mais alguém atrás do título de criador dessa delícia. No século XIX, depois do sucesso de público e crítica de 2 livros de cozinha, O Cozinheiro Imperial e O Cozinheiro Nacional, os 2 primeiros desse tipo publicados no Brasil, a editora Garnier resolveu lançar em 1883, então já nas últimas décadas do século XIX, um livro voltado exclusivamente para receitas doces, O Doceiro Nacional, que conquistou rapidamente o gosto das pessoas e ganhou várias edições. É nesse livro que encontramos registradas formalmente as primeiras receitas de doce de leite do Brasil, 4 para ser mais exata, e é uma delas, feitas apenas com leite, açúcar, bicarbonato de sódio, que nós vamos preparar aqui hoje. Entre as outras preparações, há diferenças nos métodos e nos ingredientes. Uma das receitas é feita de leite, açúcar e baunilha, a outra ainda tem raspas de limão e ovos para garantir um doce espesso e também mais cremoso. Essa receita, essa última, aliás, é bem semelhante à que encontramos no primeiro livro de cozinha de um dos países que reivindicam a origem do doce de leite, a Argentina. Nesse livro, que é chamado La Perfecta Cocinera Argentina, é de 1888, isso é, 5 anos depois da publicação do livro brasileiro, e é ali que também existe uma receita de dulce de leite com açúcar, leite, gemas e amido de milho, o que seria praticamente impensável para fazer doce de leite na Argentina hoje. De acordo com o Código Alimentício Nacional, que é vigente hoje, o doce tem que ser feito com leite, também pode ter creme de leite ou nata, açúcar, calor e só. A Lei 18.284 diz que qualquer espessante, como a gema de ovo e o amido de milho, que eu acabei de citar, que faziam parte dessa primeira receita argentina, fazem do doce de leite um doce reposteiro, que a gente pode traduzir, assim, grosseiramente, como um doce de pastelaria ou um doce de leite para confeitaria. O doce é tão importante para a cultura alimentar dos nossos hermanos que em 2003 o governo da Argentina entrou com um pedido junto à Unesco para declarar o doce de leite como um patrimônio cultural nacional. Esse pedido estava baseado em uma história de como o doce de leite teria sido inventado acidentalmente por uma cozinheira argentina na província de Buenos Aires no século XIX, que contava assim mais ou menos o seguinte. Após o início do processo de independência, entre 1810 e 1811, não houve um consenso sobre quem governaria esse novo território e diferentes governos instalados na província de Buenos Aires foram se alternando numa tentativa de unificar as diversas regiões que haviam se rebelado contra os colonizadores espanhóis. Até que, em dezembro de 1828, uma revolução liderada por Juan Lavalle, um importante militar que havia atuado no processo de independência, deu início a uma verdadeira guerra civil. Os excessos da rebelião fizeram com que outros comandantes se voltassem contra Lavalle, inclusive um outro militar bastante importante chamado Juan Manuel de Rosas, com quem Lavalle, conta-se, tinha laços de parentesco. O conflito seguia com muitas mortes e muitos danos para os dois lados, até que Juan Lavalle e Juan Manuel de Rosas resolveram se encontrar no ano de 1829 para tentar firmar um acordo de paz em uma instância pertencente a Manuel de Rosas, chamada La Caledônia. Essa instância seria localizada na região de Canhuelas e o encontro foi marcado para o dia 24 de junho daquele ano, 1829. Bom, nesse dia, Lavalle teria chegado primeiro à estância e o que se conta é que ele estava muito cansado pela viagem e acabou dormindo. Bom, até aí nada demais e parece que não vai sair doce dessa história, mas é justamente essa sonequinha que cria as condições para o doce literalmente acontecer. A cozinheira da estância que estava preparando uma lechada,
que é uma mistura de leite com açúcar e que se costumava adicionar ao mate, uma mistura quente de leite e açúcar. Viu aquele inimigo do seu patrão dormindo naquele que seria o seu assento favorito e achou aquilo o maior desrespeito, um absurdo. Então, ela correu para avisar os guardas e não sossegou até que o Manuel de Rosas chegasse. E quando ele chegou, o que ele pediu? Justamente uma leiteada para preparar o mate e tomar ali com o seu inimigo até então, para tentar firmar o acordo de paz, enfim. Foi nesse momento que a cozinheira se lembrou que ela havia esquecido uma preparação já no fogo. Ela correu para a cozinha e achou na panela um creme doce com uma cor meio caramelada e resolveu servir assim mesmo para os dois, que se deliciaram com aquela novidade. Teria sido comendo então o doce de leite que os dois assinaram um tratado de paz, conhecido como Pacto de Canhoelas. Ainda no final desse ano, 1829, Juan Manuel de Rosas se tornou governador da província de Buenos Aires. Enfim, a história de Rosas e Lavalle é muito boa, surpreendente até, e conta como um acidente tão comum, que é esquecer uma panela no fogo, poderia dar origem a uma receita tão maravilhosa. Mas essa narrativa, como tantas outras ligadas a receitas, é falsa, ou melhor, é um mito, é uma lenda. Além de os documentos indicarem que o encontro entre os dois aconteceu em uma tenda de campanha e não na estância La Caledônia, como a gente sabe, se o leite e o açúcar ficarem no fogo fervendo, eles vão transbordar, vão fazer a maior sujeira e certamente vão amargar. Ou seja, essa história, mesmo bonitinha, não tem muitas chances de ter dado origem ao dulce de leite. Mas essa história tão difundida a ser um mito ou uma lenda não quer dizer que ela não seja importante. Como outras do mesmo gênero, ela conta sobre um acontecimento histórico, muitas vezes aumentado ou atribuindo valores a personagens ou a eventos para dar um significado, um sentido, geralmente uma coerência e uma sensação de pertencimento àqueles que estão ouvindo. Aqui, ela revela que além do celebrado acordo de paz, do encontro entre os dois também surgiu o doce, que se tornaria um orgulho nacional. E falando em doce, como então ele seria feito? A receita brasileira, a primeira que encontramos registrada num livro culinário, é feita com o seguinte: 1 litro de leite, 1,5 xícaras ou 300 gramas de açúcar, a metade dessa quantidade, ou seja, 2/3 de xícara de água, o que equivale a 150 ml, meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Ai, Carol, mas tem 4 ingredientes. Sim, porque a água vai entrar para fazer uma calda junto com o açúcar virando uma só, enfim, vocês entenderam. E para entender melhor isso da calda, do ponto e como fazer, nada melhor do que dar uma espiadinha na receita. Tomam-se 2 garrafas de bom leite, fervem-se com 1/8 de carbonato de soda e misturam-se a uma calda fria, um ponto de xarope, feita de 2 libras de açúcar. Ferve-se tudo sobre um fogo regular até chegar ao ponto de espelho. Põe-se em pequenos copos e polvilhe-se com canela. Olha, eu sei que de primeira alguns termos parecem complicados, as medidas não são as que usamos hoje em dia, a própria forma de apresentar a receita com ingredientes e modo de fazer tudo junto é estranha para nós, mas eu já converti tudo e adaptei as quantidades para ficar fácil de tentar reproduzir também. Então, vamos começar pela calda, que tem que estar fria para entrar no preparo. Colocamos a água e o açúcar na panela com o fogo ainda desligado. Misturamos até dissolver e aí sim ligamos o fogo. Sem mexer, nós vamos esperar dar o ponto. E o legal desse livro é que ele indica no início como saber se as preparações estão no ponto certo. Para o ponto de xarope, a gente lê o seguinte: tira-se a escumadeira, deixa-se escorrer a calda aderente a ela e se essa calda não cair em pingo, mas sim formar uma espécie de franja, estará em ponto de xarope. Feita a calda, vamos deixar esfriar e, enquanto isso, já vamos colocar o leite e o bicarbonato para ferver. É importante usar o bicarbonato porque ele ajuda na consistência e não deixa o leite talhar. E por falar em leite, como manda a receita, procurem um de boa qualidade, como leite de tipo A, aqueles de saquinho ou garrafa que ficam na parte de geladeira do supermercado.
Quando o leite ferver e já com a calda fria, misturamos tudo em fogo baixo e aí é só ter paciência que a mágica vai acontecer. Só não vale esquecer a panela no fogo, hein? Tem que mexer mesmo para não queimar. Depois de 1 hora, mais ou menos, o preparo vai estar assim e podemos testar o ponto. O livro indica o ponto de espelho e para ver se está certinho, se deixam cair uns pingos de calda em um pires com água. Se esses se conservarem algum tempo nela, tem-se o ponto desejado. Perfeito! Mesmo que esse seja o primeiro registro da receita que hoje nós conhecemos por doce de leite, o que sabemos é que outros países também reivindicam a sua criação, e essa sua origem é mais um motivo de conflito do que de paz. Diante do pedido feito pelos argentinos em 2003, o Uruguai solicitou à Unesco que o produto fosse declarado patrimônio gastronômico da região do Rio da Prata, mas nenhum dos dois pedidos acabou dando certo. No fim, o dia 24 de junho continua sendo festa para os hermanos, mas por um outro motivo, a comemoração do aniversário do Messi, que ao que parece é fã de doce de leite. Gracinhas à parte, há quem defenda ainda que a criação do doce vem, na verdade, do Chile e só depois atravessou a cordilheira até chegar a Buenos Aires. Até mesmo na França há um relato bastante parecido com aquele argentino que nós falamos agora, que conta que o doce de leite foi criado por um cozinheiro do exército de ninguém menos que Napoleão Bonaparte, que teria deixado sem querer o leite e o açúcar cozinharem durante muito tempo e criado assim la confiture de lait. Mas de onde vem, afinal, enfim, no fim das contas, a receita do doce de leite? Ela parece ter derivado de uma outra preparação de leite e açúcar chamada de manjar blanco, e o registro mais antigo que encontramos dessa preparação está no livro de Saint-Sauvy, um livro de receitas catalão, que é um dos primeiros escritos em língua vernácula, quer dizer, que não eram mais em latim na Península Ibérica ainda no século XIV. Esse manjar era composto de leite, açúcar e farinha de arroz. É uma receita muito parecida com a que encontramos em anotações deixadas por Juan Ignacio Molina, que era um cronista e naturalista da província do Chile. Essas anotações são consideradas por muitos como os primeiros registros escritos do doce de leite na América e são datadas do final do século XVIII e começo do século XIX. Nessa receita de Molina vai leite fresco, açúcar, farinha de arroz e almíscar, que é um produto aromático derivado de um animal. Embora se possa considerar o manjar branco como um ancestral do doce de leite, por ter em sua base o leite e o açúcar, dá para perceber pelo próprio nome da receita que o doce resultante é branco, não tendo essa cor característica do doce de leite, mais amarronzada, mais caramelo. A própria farinha incluída na receita de arroz provavelmente tinha o objetivo de manter a coloração clara e engrossar o caldo antes de o açúcar caramelizar, o que leva um certo tempo, como nós vimos no preparo. O doce de leite, propriamente dito, de coloração assim mais amarronzada, parece ter disseminado em diferentes regiões da América depois do crescimento da produção de cana-de-açúcar e da criação de gado, as matérias-primas, no fim das contas, do doce de leite. Por isso, há tantas referências a preparações semelhantes, como na Colômbia, por exemplo, onde ele se chama arequipe, e no México, onde se chama carreta, mas é feito, na verdade, com o leite de cabra. Se o aparecimento simultâneo do doce em diferentes lugares torna praticamente impossível dizer qual deles deveria constar na sua certidão de nascimento, como queria a Argentina e a sua lenda, e como eles reivindicam até hoje, o que a gente pode dizer com mais certeza é que é na América que o doce conhece um grande sucesso no encontro entre o açúcar e o leite de vaca e cai de vez no gosto das pessoas. A nossa versão da receita do século XIX, desse caderno de receitas brasileiro, o Doceiro Nacional, ficou assim, com uma cor caramelo bem acentuada, e eu já adianto que eu provei e ficou muito gostosa.
Para conhecer mais sobre essas e outras receitas, vocês podem acessar as referências que estão na descrição do vídeo, que eu espero que tenha merecido o seu joinha e a sua inscrição no canal, e também no nosso site, comerhistoria.com. Nos vemos na semana que vem com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!